Olá, sejam todos bem-vindos à CEADEB TV Oficial, ao seu programa de comentário das lições bíblicas de adultos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que alegria estar aqui mais uma vez para falar desta feita acerca da lição de número 3, que será ensinada em 16 de julho de 2023, cujo tema será o perigo do ensino progressista. Que tema maravilhoso e profundo! Não pensem jamais que poderão, em véspera, a aprenderem esta lição, porque é uma lição realmente muito profunda e que requer do mestre e que requer também do aluno um pouco mais de tirocínio, um pouco mais de cuidado, a fim de compreendermos a totalidade daquilo que a nossa lição nos traz. Desde já, quero mandar um grande abraço ao querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, nessa data do seu aniversário, 5 de julho de 2023, mais um ano de paz e alegria. Este programa de comentários, pastor, é muito grato a Deus pela sua vida, pela sua história, por tudo que o Senhor tem representado. A toda a mesa diretora, os nossos efusivos agradecimentos por esta tão grande oportunidade que tens nos concedido. Quero dizer também que o programa está sendo transmitido através da rádio Vox FM 105,9. Meu caro coordenador Valmir Júnior, meu caro pastor Arilson Santos, não posso deixar de nominá-los, porque são muitos e importantes para todos nós, grandes amigos da Palavra de Deus e também da obra do Senhor. A todos os ouvintes da Brasil FM também, que Deus abençoe. É um pool de comunicação que tem transmitido através tanto do YouTube, como também umas partes no Instagram e também através das ondas sonoras das rádios FM e AM. Um grande abraço também à Prime Digital, do nosso querido Adonias, que Deus abençoe juntamente com nossa irmã Sueli. Ora, passado então este momento, vamos àquilo que viemos fazer. Sim, quero mandar um grande abraço também ao pastor Gerson Soares, um grande amigo que está comentando as lições de jovens. Não perca lá. Se você é professor ou mesmo é um secretário de escola bíblica dominical, se você é um superintendente da EBD ou mesmo um pastor, olha, precisa também estar conectado com o comentário da lição de jovens. Algo muito importante, estive observando, ele começou com todo vapor. Que Deus abençoe, sucesso, meu irmão. Vamos lá então, o perigo do ensino progressista. Os textos principais são o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Primeiro texto áureo, leia comigo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A nossa verdade prática diz assim: os ensinos progressistas tentam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Uma parada para falar um pouco sobre a verdade prática. Quero enaltecer a Deus em agradecimento à nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem a cada dia aceitado esse desafio de trazer a todo o Brasil e até ao mundo, porque temos muitos brasileiros que estão fora do nosso país, uma lição cada vez mais pronta, mais madura. Eu não sei se o professor tem percebido, mas cada lição é mais madura. Vou mostrar para vocês aquilo que está na minha mente. Vamos à verdade prática. Os ensinos progressistas. Então, o progressismo está aqui configurado. Os ensinos
progressistas. Aí o professor cuidadoso que está aqui nos escutando ou nos assistindo vai perguntar: o que é o ensino progressista? É a primeira pergunta. Segundo, tentam desconstruir a fé cristã. O que é isso? O que é a desconstrução? É simplesmente a derrubada de blocos? Não. A desconstrução é, na verdade, um sistema filosófico chamado desconstrutivismo. Então, merece também um estudo. Vejam como estamos apenas na verdade prática. Desconstruir a fé cristã por dentro. E por que por dentro? E por que não por fora? Nós estamos estudando agora algo que vai tentar desconstruir a fé cristã por dentro. E afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico. Olha que coisa interessante. Verdadeiro é a primeira palavra, cristianismo a segunda palavra e bíblico. Então, não vai afastar do falso cristianismo. Não vai afastar do cristianismo simplesmente, porque são muitas vertentes, mas vai tentar afastar do verdadeiro cristianismo bíblico, ou seja, fulcrado, abalizado, fundado em Cristo e na doutrina dos apóstolos. E, por fim, tornando-as o quê? O que é? Tornando o quê? As pessoas meras militantes. O que é a militância? É mais um conhecimento que nós temos que adquirir. A militância. Uma coisa é você pensar, uma coisa é a sua ideologia própria, aquilo que nasce ou que cresce através dos estudos, do academicismo. Outra coisa é você ser militante, não apenas estabelecer uma verdade para si, para a salvação ou para a perdição, mas você tentar convencer outras pessoas, né? Então, é a militância de causas sociais. Isso aqui está claro, embora nós falamos na lição anterior sobre essa questão da militância de causas sociais. Nós falamos sobre alguns freis que você deve estar aí, Leonardo Boff, né? Nós falamos sobre a América Latina. Não falei, mas um dia ainda vou falar. Eu não gosto de fazer promessas assim, mas as veias abertas da América Latina fala sobre a riqueza e a pobreza das nações, o motivo por que uma nação enriquece e a outra empobrece. Olha aí, está tudo aqui. Então é por isso que eu quero agradecer muito a Deus, porque essa verdade prática, e não somente essa, mas essa lição é uma lição riquíssima. Nesta lição nós temos verdades práticas que praticamente sintetizam todo o ensinamento que nós vamos estudar. Mas tem mais. Vamos à leitura bíblica e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a introdução. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 até o 5. Eu quero pedir a todos os professores que acompanham este comentário bíblico da CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, que não apenas vejam, mas compartilhem e também comentem, digam aquilo que vocês concordam, aquilo que vocês discordam, o foco que poderia ser dado a mais uma doutrina ou a outra, algo que vocês queiram como subsídio extra àquilo que nós estamos dando e ensinando, será muito importante para nós. Agora eu quero que todos nós, você que está com a sua lição, com a sua caderneta e com a sua Bíblia, possa ler conosco. Muito importante que a gente leia juntos, tá bom? Que a gente verbalize, que a gente expresse, que as nossas cordas vocais possam brandir a palavra de Deus. Já acharam aí? 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 até o 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons.
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Que leitura densa, né? Leitura dos últimos dias. Os cientistas dizem que nós estamos nos últimos segundos do relógio do Apocalipse. Nós não precisamos ler o relógio dos cientistas para percebermos aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou quando estas coisas começarem a acontecer. Olhai para cima. Nós estamos olhando para Jesus. Nós estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo, que virá para nos buscar. Glória ao nome do Senhor. Se você também tem essa certeza, glorifique ao nome do Senhor. Esta lição não é para nos assustar, mas para nos fazer perceber que o espírito do anticristo, conforme já dizia o nosso querido irmão João na sua primeira carta, no capítulo 2, os anticristos já estão entre nós, aguardando apenas que seja afastado aquele que o detém. Glória a Deus. Mas vamos então ao tópico. Na verdade, eu gosto sempre de colocar aqui como os tópicos estão divididos, né? Então, o primeiro tópico vai falar sobre a descaracterização do cristianismo, o segundo tópico, as teorias progressistas, e o terceiro tópico, a refutação do ensino progressista. Mais uma coisa importante sobre os tópicos e como é importante que a gente veja esta configuração dos tópicos e a palavra que eu estava procurando, a distribuição dos tópicos. É mais uma coisa que está muito amadurecida. Veja, no primeiro tópico, o comentarista, ele vai dizer como é que os ensinos, as heresias, elas fazem para descaracterizar. No segundo tópico, ele vai à própria teoria. O que é que a teoria diz? O que é essa teoria? E no terceiro tópico, ele parte para a aplicação da nossa lição, refutando essas teorias. Então, vou recapitular para que nós possamos ter bem em mente, já que esta lição é uma lição densa. Então, primeiro, o escritor, ele quer mostrar como é que essas teorias, essas vãs filosofias atuam para descaracterizar. No tópico 2, ele vai apresentar a própria teoria. E na terceira, ele vai apresentar a refutação. Eu estou aqui, meu caro Adonias, repisando, posso dizer assim, ou reprisando, se você quiser, porque é importante que o professor não pare apenas num tópico. Eu gostei mais do primeiro tópico. Vamos falar sobre a descaracterização do cristianismo. Você vai perder o que é a própria teoria e você vai deixar o seu aluno sem saber como refutar o ensino progressista. Então é importante que seja dado, mesmo que um pouco de tempo para cada tópico, mas que todos os 3 tópicos sejam falados com propriedade, porque são 3 tópicos importantíssimos e essenciais. Vamos então à introdução. A introdução tem algumas palavras importantíssimas. Primeiro, ele diz o seguinte, que as heresias progressistas, elas tentam tirar a autoridade da palavra de Deus. O que é autoridade? A autoridade é o poder concedido a cada um e aceito pelas pessoas. Então, a autoridade das Escrituras, ela diz, ali está a palavra de Deus. Ou melhor, ali é a palavra de Deus. Seja fechada, seja aberta, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Então,
eles tentam minar a autoridade da Bíblia Sagrada e dizer é mais um livro, ou é um livro importante, mas nós cremos, pelo princípio da sola Escritura, somente a Bíblia Sagrada é a palavra e toda a palavra completa de Deus. Então isso é o ensino herético, e nós vamos ver que há diversas heresias entrelaçadas nesses ensinos progressistas. Depois, atacam também a inerrância da palavra de Deus, dizendo que a Bíblia, através das suas múltiplas traduções, e já que não existem os autógrafos ou os escritos originais, os manuscritos originais, então cada um, ou a igreja na Idade Média, se sentiu no direito de alterar os escritos. Nós vamos refutar isso aí também. E por fim, negam a sobrenaturalidade inscrita nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ver isso pouco a pouco, mas eu gostaria que, se possível, o professor, o mestre, ou mesmo você que está nos vendo e é aluno, mas você sabia, eu estou aqui com o pastor Gerson, né? Eu tenho que dizer, e para mim é uma grande honra estar junto deste homem de Deus. Pastor Gerson, você sabe que tem muitos alunos que estão também acompanhando as nossas aulas, são alunos interessados na EBD, são alunos que amam a EBD. Eles estão na tendência já, se Deus quiser, daqui amanhã ou depois, serem também professores. É muito importante que alunos também acompanhem. Essas aulas são aulas de muito boa qualidade. Quero agradecer, inclusive, ao pastor Claudomiro, que tem acompanhado, ao pastor Francisco, ao pastor Davi Boa Sorte, que esteve conosco aqui. São homens de Deus que eu muito respeito, são referência para nós e têm assistido também o programa dos comentários e têm feito palavras elogiosas. Pastor Alex esteve, a quais eu fico muito grato a Deus. Vamos então a uma máxima que eu coloquei aqui. O progressismo é o fruto do iluminismo. Só aqui já tem duas lições importantes. Progressismo, que nós vamos falar hoje, e iluminismo, que também é um sistema filosófico, né? E também histórico, que, se Deus permitir, em determinado momento falaremos sobre ele, quando estivermos falando sobre uma lição extra, que é o renascentismo ou o renascimento. Na próxima lição, não perca, nós falaremos sobre o renascimento ou renascentismo, que também é a mesma coisa. Então, o progressismo é fruto do iluminismo e pensado como a reconciliação. Olha que coisa bonita. A reconciliação entre a razão, o indivíduo e a sociedade. Quem que está faltando aí? Está faltando Deus. Está faltando Deus. E a razão sozinha sem Deus, ela não vigora. O indivíduo sem Deus, ele é um nada. E a sociedade que prescinde de Deus, ela é uma sociedade caótica. É uma sociedade em que a lei só existe para punir o bem e dignificar o mal. Isso lhe lembra alguma coisa? Vamos então ao tópico 1, a descaracterização do cristianismo, que eu disse a vocês que iniciaríamos primeiro falando sobre o que querem essas ideologias, o que querem essas vãs filosofias, o que é que o progressismo almeja? Descaracterizar o cristianismo. Como ele quer fazer isso? Como ele vai fazer isso? Ou como ele tentará fazer isso? Primeiro, a deterioração moral. Pensemos um pouquinho. Alguém já disse, a maior parte das citações é de Goethe, mas eu já encontrei em alguns escritos mais antigos de que Goethe não foi o primeiro que pensou assim, que dizia, se Deus não existe, tudo é permitido. Ora, é Deus, em primeira e última instância, quem mantém a sociedade em um alto nível de santidade. É o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, é o temor à palavra de Deus que faz com que vivamos vidas santas. Ora, se já não existe Deus, ou se o Deus de cada um é o que conta, ou se a moral intrínseca de cada indivíduo
é o que vale, então cada um tem a sua moral. Em suma, ninguém tem moral nenhuma. E não existe uma moral da sociedade ou da comunidade em que vivemos. Isso leva fatalmente ao hedonismo, ao uso do corpo para as piores pragas da humanidade. Isso leva a, muitas vezes, a desonra do corpo de filhos, ao abuso dentro de casa. Isso leva à deterioração moral de uma sociedade. Então, perdeu-se o autoconceito de Deus. Perdeu-se, como diz o escritor aos Hebreus, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mancha. Mas o progressismo diz, o espírito é para a santidade, enquanto o corpo é para a devassidão. Carpe diem, curta o dia, viva a vida, aproveite a sua juventude e depois se cuida do resto. Mas glória a Deus, e deixa eu antecipar desde agora algo especial para a sua vida. Talvez você esteja sendo pressionado. Para que se resguardar? Para que guardar o seu corpo, a sua virgindade até o casamento? Mas eu quero lhe dizer, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus está te usando para ser o farol para muitos que ainda almeja, através do casamento, dignificarem a Deus através do seu corpo. Que o Senhor continue te dando graça, que o Senhor continue te dando forças para manter a sua santidade e a dignidade do seu corpo, porque isso agrada a Deus. Que o Senhor fale contigo através desse tópico 1, do subtópico 1. Você não anda segundo a corrente deste mundo, mas você nada contra a corrente deste presente século. O subtópico 2, ele diz como é que o progressismo ele tenta descaracterizar o cristianismo através da erosão da ortodoxia. O que vem ser isso? Primeiro, erosão. Erosão não é uma hecatombe, não é uma explosão. Erosão é como a chuva que cai um dia e leva um pouco da poeira e desce montanha abaixo. Ninguém nota. No segundo momento, ela varre mais um pouquinho daquela terra e desce montanha abaixo. Isso em semanas, em meses, em anos, em séculos. De repente, procura-se aquela montanha, se transformou numa planície. Não há mais resquício daquela montanha. E por quê? Porque ela foi erodida, dia após dia, chuva após chuva. Ninguém notou. Nós vivemos em uma cidade em que a incidência de deslizamentos de terra é muito alto. E por quê? Está lá a montanha. As pessoas constroem nos morros as suas casas. O tempo vai passando e a casa vai sendo construída, um andar, outro andar. Elas não notam, mas a chuva ela vai erodindo pouco a pouco, tirando aqueles capins, tirando aquele mato e vai escalvando. Escalvar quer dizer tornar calvo. E a escalvação da própria chuva leva à minação, e a minação leva ao deslizamento. A erosão é isso, é pouco a pouco, é paulatinamente, não tem nada a ver. Por que isso? Por que criar um cavalo de batalha sobre isso? Deixa para ver como é que é. Cuidado. Se aquelas virgens que foram chamadas posteriormente de imprudentes, nécias ou loucas, elas dissessem, realmente, pode ser que falte o azeite, manda comprar ali para a gente. Uma só pessoa
teria dado a todas elas a reserva, o suprimento de azeite que precisariam para o momento em que foi dito: eis o noivo, saí ao seu encontro, glória a Deus. E todos os problemas teriam sido solucionados por apenas um ato. Mas o que disseram? Não precisa. Para que tanta oração? Para que jejuar? Para que ler a palavra de Deus? Eu já estou cheio. Para que esse fanatismo de estar na casa de Deus toda semana, todos os dias? Para que tudo isso? Meus irmãos, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não se aperceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então a erosão é isso, é pouco a pouco. Da ortodoxia, eu disse a você que, como disse o meu caro Adonias, a gente passaria aqui 1, 2 horas, mas esse estudo, ele tem também um conceito. Ele deve durar cerca de 50 a 55 no máximo, para que o professor possa estudar. Isso se chama assertividade. Ou seja, estamos falando exatamente aquilo que precisa ser falado e explicado diante da classe de alunos. Mas pode ter um espaço aí para tomar um cafezinho, senhor? Sim, ainda bem que você falou, rapaz. Eu estou aqui com a goela misericórdia. Vamos esquentar essa goela aí? O professor que preparou o seu chazinho, meu caro Gesiel Rodrigues, preparou o seu chazinho, meu irmão? Meu caro pastor Joel Ribeiro, meu caro pastor Romeu de Oliveira, pastor Juarez Machado, ali a partir do dia 14 até o dia 21 de agosto, nós teremos aniversário da Assembleia de Deus em Capelinha. Pastor Edivaldo Filho, pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva estará presente, pastor Luiz Otávio. Pode trazer o café, meu irmão, tá bem, eu tô aqui conversando. Tá ao vivo? Eita, faz aí aquele barulhinho que eu gosto. É bênção, meu irmão, é bênção. Como é o nome de Gessinho ali? Tiago já chegou aqui, rapaz, num momento especial. Rádio Vox de Muritiba, irradiando para todo mundo através da internet e também a CEADEB TV. Oh, glória a Deus! Hoje é café com leite, ó. Meu Deus! Glória a Jesus! É servido um cafezinho? Meu Jesus, que maravilha! Professor também é gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos prosseguir aqui, porque eu tenho que falar sobre a ortodoxia. Tem professor comendo com pão, tem professor comendo com bolacha. Aí em sua terra é bolacha, biscoito ou o que é? Lá em Porto Seguro é o que, Daniel? É bolacha, biscoito, é tudo, né? É tudo. Bolacha é quando a mãe vai dar uma bolacha. Quero mandar um grande abraço ao pastor Laurentino e para todos os que nos escutam e nos acompanham aí em Porto Seguro. E também Vitória da Conquista, em São Leopoldo, meu caro amigo, professor da Escola Bíblica, Janderson. E também, olha, eu vou esquecer agora, eu quero aqui pedir, meu caro Adonias, que procure aí, Descomplicando a Teologia, o nome desse pastor que faz. Eu disse a ele que eu ia mandar um alô. O seu trabalho é de excelência, meu amigo. Que Deus abençoe a você. Estou falando de você aqui para o Brasil e para o mundo, porque é muito importante que nós tenhamos cada vez mais pessoas imbuídas desse coração de falar da Escola Bíblica Dominical. Isso só nos valoriza ainda mais. Que Deus te abençoe. Você está fazendo um ótimo trabalho. É Giovanni Santos? É, exatamente, Giovanni Santos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde a cada momento da sua vida, viu? Vamos lá, então. A erosão da ortodoxia. O que é ortodoxia? Orto, correto, sincero, reto, regrado.
Ortodoxia é exatamente aquilo que se considera o que é correto. Então, a erosão, pouco a pouco, vai desfazendo a ortodoxia. Não, para que isso? Não precisa isso não. Diz a Bíblia o seguinte: não mude os marcos antigos que puseram seus pais. Muita gente leva sempre isso para o lado dos costumes. Também tem costume, também tem, mas não é essencialmente a questão dos costumes, mas a questão da sã doutrina, o fundamento do qual Cristo é a pedra principal, de esquina, a pedra angular, rejeitada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Então também fundada sobre o pilar ou os pilares dos apóstolos. Esta é a ortodoxia que o progressismo tenta desfazer, tenta erodir. E por fim, o subtópico 3, a corrupção da fé. Corromper a fé de alguém é algo gravíssimo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, olha, se alguém escandalizar o evangelho e desviar um desses pequeninos, era preferível que se colocasse uma pedra, uma mó, e o lançasse nas águas profundas. Porque é lícito que venham de escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Mas o progressismo, ele tenta corromper a fé das pessoas através do quê? Da relativização. A antiga serpente, Satanás, desde o Éden, ela também corrompeu, em parte, a fé do primeiro homem, da primeira mulher, relativizando o ensinamento do Senhor. Foi assim que disse Deus? Também o próprio Satanás, lá no deserto, tentou corromper a fé do nosso Senhor, dizendo, se tu és filho de Deus, então transforma esta pedra em pão. Ou lança-te do pináculo do templo abaixo, ou adora-me. Então, a corrupção da fé que vem através do progressismo é exatamente essa relativização. Para que tanta fé? Para que crer? A fé, a mitologia, ou melhor, a desmitologização. Nós vamos ver daqui a pouco o que isso significa, mas é exatamente o que visa a corrupção da fé. E o apóstolo Pedro e também o Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, diz, aquilo que tendes, retendes até que eu venha. Guarda bem aquilo que Deus te deu, esta fé poderosa que você tem para orar e milagres acontecer. Mas, pastor, eu nunca vi ninguém levantar do túmulo, eu nunca vi o Senhor levantar um paralítico, mas você tem fé. Esta fé que uma vez foi dada aos santos, a fé para a salvação, que não foi dada a todos, mas também a fé para pequenas coisas. Oh, glória a Deus! Ninguém despreze o dia das pequenas coisas. Muitas vezes pensamos que só tem fé aquele que é capaz de grandes feitos, mas a cada um foi dado o dom respectivo, segundo a medida da fé. Guarde a sua fé. Vamos ao tópico 2, as teorias. Se no primeiro tópico nós falamos sobre o que querem eles, ou o que querem elas, as teorias, nesse tópico nós vamos falar sobre a teoria em si. Primeiro, a desconstrução da Bíblia. Essa teoria, ou essas teorias progressistas, elas nasceram com o Renascimento, né? Em que Deus foi colocado de lado, ou a igreja, que à época era a igreja católica, no período medieval. O Renascimento começa em 1300, portanto no século XIV, e vai até o século XVI. E a partir dali, o homem é colocado no centro. O homem agora é a medida de todas as coisas. Deus e a igreja começam a sair dos holofotes e a ocupar posições secundárias. Nisso acontece que eles tentam também desconstruir a Bíblia, e nós falamos sobre a autoridade da palavra de Deus.
É preciso construir em nossa mente, em nosso coração, aos nossos filhos, a sociedade em que vivemos, esta ideia de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada divinamente e proveitosa para ensinar, para instruir, para redarguir em justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus é completa, ela é uma construção, um edifício completo. A Bíblia explica a própria Bíblia. Olha, a Bíblia é única em perseguição. Quantos já tinham dito que a Bíblia havia desaparecido? Mas eis a Bíblia Sagrada em sua plena forma. É o livro mais odiado, sim, mas também é o livro mais amado, é o livro mais lido, o livro mais comercializado, é o livro mais provado. O salmista diz: a palavra de Deus é uma palavra provada. Não, você não aceita simplesmente pela fé, não. Foram feitas muitas provas e todas elas a Bíblia foi vencedora. A Bíblia Sagrada, ela já foi queimada, ela já foi rasgada, ela já foi escondida, ela foi patrimônio apenas de uns poucos iluminados. Algumas pessoas, inclusive, depois de tantas cópias e traduções que os copistas, os maçoretas fizeram, as pessoas diziam: aquilo que você tem agora no século XXI não é mais aquela Bíblia que foi escrita, isso já mudou. Que em verdade, estupefato nós ficamos quando ouvimos isto. Não, foram achados os chamados manuscritos de Qumran numa caverna e foi visto que realmente aquilo que nós temos, uma parte, obviamente, que foi o livro de Isaías, foi achado quase que 100% exato. A mesma palavra que foi escrita naquele tempo está e foi chegada até nós. Porque o mesmo Deus que permitiu, inspirou que homens cheios do Espírito Santo escrevessem a palavra, foi o mesmo Deus que também cuidou para que ela chegasse até nós do jeito que Ele quis. Glória a Deus. Então, a teoria progressista, ela tenta desconstruir a Bíblia. O teísmo aberto, ou seja, a ideia de que Deus, ele não é soberano, de que Deus não sabe das coisas que irão acontecer, isso está basicamente na alta crítica, um ramo da teologia liberal que nasceu no século XVIII, né? Na verdade que floresceu no século XVIII, porque desde o docetismo do primeiro século da igreja primitiva, né? Desde o unicismo, ou seja, aquele que pensa de que Jesus Cristo não é Deus, que Deus não tem todo o poder, aquele, segundo o apóstolo João, que nega que Jesus Cristo veio em carne. Então, esse teísmo aberto, a insuficiência de Deus, Deus não consegue dar conta de todas as coisas, mas nós, pela palavra de Deus, nós cremos que Deus é um Deus onipresente, é um Deus onipotente, é um Deus onisciente. O que quer isso dizer? Quer dizer que Deus, primeiro, pode tudo, que Deus está em todos os lugares, embora Deus não seja todas as coisas, mas Ele está presente, Ele domina tudo. Ele não é um Deus do panteísmo, que Deus são todas as coisas e todas as coisas são Deus. Não, Deus é Deus, mas Ele está presente. E também que Ele é onisciente. Ele sabe, futuro, presente e passado estão todos diante da sua presença. Quando nós, pastor Gerson, observamos ali as profecias, e é exatamente isso que o teísmo aberto vem dizer, que as profecias, na verdade, foram escritas a posteriori, que os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, na verdade, eles viram os reinos caindo e por isso escreveram aquilo ali, mas nada mais distante da verdade. Na verdade, quando esses profetas escreveram, nada disso ainda tinha acontecido. E quando aconteceu, por exemplo, o profeta Jeremias, ele profetizou que estavam preditos 70 anos
para que o povo pudesse voltar. Cerca de 70 anos depois, o profeta Daniel, ele diz: eu estava estudando e entendi pelos livros que o tempo da assolação ou da escravidão estava no fim. Então eu fui orar e orei 21 dias até que a resposta veio. Glória a Deus. E aí eu tenho uma palavra para alguém que está esperando. Oh, meu Deus, eu estou esperando um ano. Oh, Senhor, eu estou esperando, o Senhor me prometeu. Foi Deus que prometeu? Se Ele prometeu, aguarde, porque pode até demorar, ou pode parecer que demora, mas se cumpre. O que é que você está vendo, Jeremias? Pergunta o Senhor ao profeta. Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, voltando aqui, Deus, Ele é onisciente. Ele sabe do dia de amanhã, ontem, porque ontem, hoje e amanhã para Ele estão diante dele. E por fim, a teologia da demitologização. Esta teologia, ela surge como um movimento até, eu posso assim dizer, com boa vontade. O que é que esse teólogo, ele pensou? Ele pensou o seguinte: ora, no Novo Testamento há muitos mitos que foram criados por causa da cultura, do momento da época. Então foram criados alguns mitos. Por exemplo, o mito da ressurreição de Cristo foi criado com base no mito da fênix. Então, a fênix, você sabe, é um mito grego de um pássaro que morre, mas ressurge das cinzas, como se fosse uma ressurreição. Então, no Novo Testamento também, o Cristo, ele morre, mas pela mitologia, ele ressurge, ele ressuscita. O que pensa esse teólogo? Esse teólogo pensa o seguinte: que independente de Cristo ressuscitar ou não, os seus ensinamentos perdurarão. Parece bonito? Parece. Mas o apóstolo Paulo foi cirúrgico. Ele disse assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressurgiu dos mortos, Cristo mentiu, os anjos mentiram, os discípulos mentiram, as mulheres mentiram, e temos aí cerca de 2000 anos de mentiras. Mas glória a Deus, porque Cristo vive. Mateus capítulo 28, os anjos disseram: Ele não está aqui, ressuscitou, vinde e vede o lugar onde Ele jazia. Você pode glorificar o nome do Senhor, glória a Deus. Jesus está vivo, não é um mito, Ele está realmente vivo. É aí que tudo muda, porque se Cristo está vivo, então o sobrenatural pode acontecer. É preciso pensar, minha gente, no seguinte: é que muitas vezes eles fogem do sobrenatural. É chamado pressuposto da naturalidade. Se pessoas não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Mas nós cremos, e pela palavra de Deus, que é absoluta, a verdade de Deus, nós cremos que Lázaro ressuscitou. Nós cremos que o filho da viúva de Naim ressuscitou e nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou. Ele é a garantia de que nós ressuscitaremos também. Vamos ao tópico 3, refutando o ensino progressista. Isso eu já fiz um pouco. Quero mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade que nos é dada de estarmos aqui. E eu quero que você que esteja ouvindo aí, comente também. Diga o que acha. Compartilhe. Olha, o pessoal de São Paulo tem compartilhado muito. Pastor Anildo, muito obrigado, pessoal de Porto Seguro também. O meu querido pastor Joel, o querido pastor Samuel Júnior, que Deus abençoe. Ele estava aqui no podcast também, né? Podcast com café. Mas sou eu que estou com café também. Não é com leite. Faz diferença. Olha, aqui tem tudo. Tem café sem leite.
tem café com leite e daqui a pouco tem suco. Cappuccino, chá. Cappuccino, chá, tem de... É bem. É bênção de Deus. Como podemos refutar os ensinamentos heréticos dos progressistas? Primeiro, reafirmando a autoridade bíblica. Para reafirmarmos a autoridade bíblica, devemos conhecer a palavra de Deus. Devemos escolher muito bem as fontes de ensinamento. Não é porque você entra no YouTube que você vai automaticamente receber toda a palavra que vem. Por mais importante, por mais que as pessoas tenham um cabedal ou o academicismo, não é por isso que você vai aceitar. É a palavra de Deus que tem autoridade plena e irrefutável. Reafirme isso, creia nisso, acredite, pregue isso, viva isso. E você vai então refutar o ensino progressista, não é? Ensinando as doutrinas bíblicas, já falei sobre isso. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 24, diz que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Isso é um ensinamento bíblico que muitas vezes está dando muitos problemas, mas não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A função primordial da palavra, do servo de Deus, da igreja de Deus, é pregar o evangelho, mas o evangelho completo. E por fim, enfatizando a santificação. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e não pode jamais ser objeto de culto para as orgias, para a bebedice, para a glutonaria, para a luxúria e para nada que o desonre. Deus, Ele vai um dia requerer de cada um de nós as obras que fizemos através do nosso corpo. Portanto, é preciso fugir, primeiro, do ascetismo, daquela coisa de meu corpo tem que ficar fora de tudo, não podemos ter contato com ninguém. Não, fuja disso, mas também devemos entregar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Use bem o seu corpo para a glória de Deus. Cuide bem do seu corpo, trate bem o seu corpo, visite o seu médico regularmente, tome as vitaminas corretas, na hora certa. Tudo isso agrada a Deus. Perfume o seu corpo, vista-o bem, cuidado com a nudez, cuidado com a lascívia, cuidado, porque Deus vai requerer de nós. E por fim, meus amados irmãos, agradecendo a Deus, nós queremos falar um pouco sobre os pontos de refutação, a responsabilização. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Segundo, a unidade. Precisamos buscar a unidade. A demonização de um indivíduo ou grupo visa ao seu extermínio. Somos advertidos a superar as diferenças sociais, étnicas, culturais e econômicas para nos unir a Cristo e neles sermos um. Muitas vezes tentam nos dividir em cor, em raça, em condição social, lançando um contra o outro, seja dentro ou fora da igreja. Mas a igreja é um corpo só, que tem uma cabeça só, que é Cristo. Enfatize também a nova vida. O progressismo oferece ao homem via alternativas. Não precisa pedir perdão, não precisa confessar os seus pecados, que tudo é relativo, mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. E por fim, a verdade. Nós vivemos momentos de pós-verdade, onde o progressismo consegue muitas vezes rebatizar a mentira e chamá-la de verdade, dizendo que tudo é narrativa, tudo é relativo, mas nós cremos que a verdade, ela é absoluta. Diante de Pilatos, o Senhor, ele diz, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? Então o mundo não sabe o que é a verdade. O mundo relativiza a verdade, mas a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela sabe, porque ele disse,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, essa foi a nossa lição de número 3, né? Os perigos do ensino progressista. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor continue guardando a sua igreja, fortalecendo o seu povo e que, se você que ainda não é cristão, está ouvindo, acompanhando, assistindo este comentário, renda-se ao Senhor. Saiba que ainda há esperança e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.